Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal SOS Supervisores. O meu nome é Ayrton e eu ajudo supervisores e líderes de produção a transformarem resultados consistentes em promoção e crescimento profissional. Hoje no episódio 58 eu quero comunicar a você para que tome realmente bastante cuidado em relação aos 5 vacilos que um supervisor não pode cometer. Ok? Então, logicamente, esses vacilos, como eu vou definir daqui a pouco, faz parte da minha vida profissional, bem como o que eu percebo no dia a dia da produção, quando eu converso ou observo os supervisores trabalhar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, eu tenho muita revelação interessante que eu tenho certeza que você vai gostar e, portanto, eu convido para você ficar comigo até o final desse vídeo. Então, inicialmente, o que eu quero mostrar para você, né? Então, com muito carinho, eu fiz uma definição do que eu estou chamando de vacilo que um supervisor ele não pode cometer na produção. Então, o que é um vacilo, pessoal? Então, vamos lá ler uma definição que eu fiz especialmente para o conteúdo de hoje. Pessoal, vacilo é uma atitude consistente, mas inconsciente da supervisão no dia a dia da produção, que fere os fundamentos básicos da gestão da produção, prejudicando os resultados finais do setor produtivo a médio e longo prazo, mas principalmente ele prejudica o quê? A imagem do supervisor. E daqui a pouco eu vou revelar a você por quê. Então preste muita atenção nessa definição, porque esse tipo de vacilo que eu estou mencionando aqui são algumas atitudes, algumas coisas que nós fazemos consistentemente, mas de uma forma inconsciente, ou seja, a gente nem percebe que faz. A gente nem percebe, ela já entranhou, já faz parte daquela cultura de gestão que eu aplico no dia a dia, mas que eu não percebo, mas na verdade ela é prejudicial para o seu resultado final e pode te prejudicar numa série de coisas que eu vou revelar daqui a pouco. E por que isso acontece, pessoal? Quais são as causas, né, desses vacilos? Pessoal, muitas vezes eu atribuo aí uma porcentagem, talvez 50%, isso é uma visão minha e você tem todo o direito de discordar, mas eu atribuo as causas desses vacilos 50% a responsabilidade da empresa de oferecer treinamento para as pessoas, para os seus funcionários se desenvolverem, e os outros 50% a responsabilidade do supervisor, né? Então, assim, existe uma parte que é ocasionada pela empresa, muitas vezes não tem um curso, um treinamento adequado ou um mentor que possa dar uma orientação, dar uma direção para o supervisor de produção. Mas também existe uma responsabilidade do profissional, porque ele sabe e ele deve saber que ele não nasceu para trabalhar naquela empresa. Ele nasceu para trabalhar no mercado e a todo momento ele tem que estar preparado para as oportunidades. Então, é importante que você faça a diferença mesmo quando você não tem treinamento. É importante que você busque essa necessidade. Mas muitas vezes existem uma série aí de coisas que acontecem, inclusive na mente das pessoas, que faz com que elas acreditem que talvez elas já aprenderam o suficiente. Então, muitas vezes elas perdem a oportunidade de fazer uma carreira um pouco maior dentro da própria empresa ou mesmo olhando o mercado pela essa questão da estagnação, né? Então, nós vamos falar daqui a pouco um pouco mais sobre as consequências, mas é muito importante nesse conteúdo que você fique atento e realmente entenda quais são esses 5 vacilos que eu vou falar hoje e o que você pode fazer para evitá-los, ok? Vamos em frente então. Pessoal, qual que é o vacilo número 1, na minha opinião, né? Isso eu vejo com muita frequência. O vacilo número 1 é o supervisor ele trabalhar em demasia em atividades operacionais ao invés de exercer a sua função de supervisão. Então, muitas vezes, até pelo processo em que ele foi promovido ao longo do tempo,
e muitos dos supervisores eles vieram de tarefas de execução, de tarefas de operador ou de tarefas de um posto de liderança um pouco inferior ao dele. Então ele ainda tem muitas vezes vontade de executar aquela operação, de fazer a operação. E eu acredito e tenho a crença que em alguns momentos sim é necessário, né? E eu como supervisor, por muito tempo eu executei algumas funções, como por exemplo, revezamento na operação restrição, na operação gargalo em horários de refeição, ou horários em que o operador precisava se ausentar, porque o backup dele, o operador reserva dele não estava na área, mas eram coisas muito pontuais. Já cheguei a embalar peça também, né, a operar alguns equipamentos em alguns momentos críticos, operação restrição, ou embalar algumas peças no final do mês, selecionar peças, por exemplo, com problemas de qualidade, mas eram situações especiais, uma parcela muito pequena, porque a minha função era o que? Era supervisionar o processo. Então, muito cuidado se você exerce com uma certa demasia atividades operacionais, porque você não é operador, você é o supervisor e a sua função é supervisionar o seu processo. Então vamos trazer um pouco mais de clareza aqui de qual é a função do supervisor. Eu já fiz um conteúdo específico em relação a isso. Existem funções muito claras quando não existem anomalias e quando existem anomalias para cada uma das funções de operação, de supervisão, de liderança, de gerência, de diretoria. Então, se você tiver interesse, me fala que eu coloco para você, eu te mostro quais são realmente as funções em detalhes, mas aqui está uma abreviação, um resumo da função do supervisor. Então, qual é a função do supervisor, pessoal? A função do supervisor nada mais é do que supervisionar os seus processos operacionais e torná-los cada vez mais robustos. O que são processos robustos? São processos eficazes e eficientes. Então eu faço a coisa certa, né? Eu faço os itens certos, os produtos certos e faço muito bem esses produtos certos, que é a eficiência. Então essa é a supervisão, essa é a função primordial do supervisor de produção, tornar os seus processos operacionais mais robustos. Por isso que eles têm que supervisionar esses processos. E existem, nesse tipo de desafio, nesse tipo de função, ele tem uma divisão de tarefas, de parcelas de tarefas ao longo da semana. E quais são essas parcelas, pessoal? A primeira parcela é uma parcela de atividade mais rotineira. O que eu chamo de atividade rotineira? São reuniões diárias, reportes que ele tem que fazer, reuniões diárias com a equipe, reuniões rápidas com a equipe, reporte que ele tem que fazer para uma reunião diária, para a sua gerência, planejamento diário das atividades, leitura e avaliação de e-mails. Isso são atividades mais rotineiras. Existe uma parcela que ele deveria dedicar na manutenção dos seus padrões operacionais. O que eu estou falando sobre esse tipo de função? São auditorias internas sobre o cumprimento dos padrões, para verificar se os procedimentos operacionais eles estão devidamente sendo executados pela sua equipe. É a função dele dedicar uma parcela do tempo em relação à manutenção dos padrões operacionais. Uma outra parcela das suas atividades semanais é a solução de anomalias, né? Ele tem que ser realmente um craque para fazer o preenchimento e análise do relatório de análise de anomalia sobre os desvios que ele encontrou em relação aos padrões operacionais. Então, se você tem desvio em relação a essa segunda parcela, que é a verificação e manutenção dos padrões, é necessário que o supervisor faça a análise dessa anomalia e resolva o problema. Uma outra parcela de responsabilidade do supervisor é a elevação dos padrões. O que eu chamo de elevação dos padrões? Perceba bem que a atividade 2 é a manutenção dos padrões e a quarta é a elevação dos padrões, ou seja, uma vez que os seus processos estão estáveis, que a operação está executando com maestria os seus padrões operacionais, você vai ter realmente um processo estável, onde a expectativa é você ter um produto dentro daquele especificado, com variação somente de causa comum, que a gente chama. E o que é elevar padrões?
é você ajudar a sua gerência imediata a atingir as metas de melhoria, né? Você vai elevar um padrão. Você vai fazer com que, de repente, uma meta de produção seja elevada, uma meta de scrap seja reduzida, uma meta de custo operacional seja reduzida, uma meta de segurança seja realmente melhorada a cada dia. Então, essas são as 4 parcelas das funções de um supervisor. Agora, pessoal, presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Realmente presta muita atenção. O que realmente te promove é quando você ajuda a sua gerência imediata a elevar os padrões da sua área. O seu gerente é responsável por várias áreas, você é o supervisor de uma delas. E quando você ajuda o seu gerente a elevar os padrões de melhoria, realmente você vai ficar num patamar de destaque, você vai ter muito mais chance de você ser promovido, ok? Agora, para que você possa fazer isso, é importante que os fundamentos estejam muito bem feitos. O que são os fundamentos? É a parte de manutenção dos padrões operacionais, ter a certeza, ter a garantia que você realmente tem a sua equipe cumprindo os padrões operacionais, bem como você ser um craque em relação à análise de anomalias. Então esses são os fundamentos para que você possa ter tempo de elevar padrões, porque se você tem a parcela número 2 e a parcela número 3 fora de controle, os seus problemas são tantos, as suas anomalias são tantas que você não consegue ajudar o seu gerente. Então você fica patinando nas parcelas de atividade 2 e 3. Então fique realmente muito atento em relação a isso aí, para que você não tenha aí a possibilidade de cometer o vacilo número 1, pessoal. E uma dica para você, pessoal, em relação a esse vacilo, para que você realmente elimine a chance de cometê-lo. Então vai algumas dicas importantes. A primeira delas, pessoal, tenha clareza do que a sua chefia espera de você. Então realmente sente com sua gerência imediata e converse francamente em relação às expectativas que ele tem com você. A pior coisa que um gerente pode ter com o supervisor é esperar que o supervisor entregue alguma coisa e na verdade ele entrega outro. Então existe um desalinhamento de expectativas. Então é importantíssimo você sentar com a sua gerência e ter uma clareza em relação ao que ele espera de você. Outra dica, pessoal, é você deixar claro o que você espera de si mesmo, porque muitas vezes o nosso senso de criticidade ele é ainda mais aguçado, ele ainda é mais crítico em relação ao que o nosso chefe espera de nós. Então muitas vezes o seu chefe ele tem um grau de expectativa com você, mas você consigo mesmo tem um grau ainda mais elevado, porque você já viu isso em algum lugar, você já fez um curso, você já estudou, você tem colegas que têm uma abordagem diferente. Então o básico é entregar o que o seu chefe precisa, mas você também pode trabalhar ainda mais com relação a algumas expectativas que você tem em relação a você mesmo. Então deixe claro isso em relação ao que você também espera de si mesmo. Outro ponto importante é você deixar claro o que você espera dos seus líderes. Se você é um supervisor que trabalha com líderes de produção, por exemplo, alguma função intermediária que tem uma certa liderança sobre os seus funcionários, deixe claro o que você espera deles, né? Deixe muito transparente, escrito em relação aí ao que você espera e deixe com essas pessoas. Deixe claro o que você espera dos seus operadores, pessoal. Logicamente, essa questão de expectativas para o seu líder, para os seus operadores, tem que ser algo abreviado, né? No máximo aí 5 ações específicas, não pode ser muita coisa, até para que com alguns exemplos ele saiba exatamente do que você está querendo em relação a eles. Uma outra dica é transformar todas as expectativas que você acabou de ter a clareza e transformá-las aí em um plano semanal de atividades, para que você possa fazer uma distribuição e acompanhar o que você espera deles. E, logicamente, uma vez que você tem a clareza do que você espera, você acordou e você fez um planejamento para você acompanhar, é necessário que você dê um feedback a essas pessoas sobre o desempenho real que elas estão tendo versus o que você está esperando. Então, se você deu
uma expectativa e elas estão entregando algo parecido ou algo diferente, existe uma lacuna maior ou menor, que você vai dando feedback à equipe para fazer pequenas correções ao longo do ano. Então tá aqui aí algumas dicas importantes em relação a esse primeiro vacilo. Pessoal, o segundo vacilo é em relação à complacência com a baixa performance. Vamos deixar claro o que eu quero dizer com complacência com a baixa performance. O que muitas vezes a gente observa? A gente observa duas situações específicas. Vamos dizer que uma determinada supervisão ela tem uma meta de entregar aí 1000 peças por dia e a gente vê nesse gráfico que existem aí alguns pontos sendo atingidos, onde a grande maioria desses pontos, dessas produções, elas não foram atingidas. Então, se você analisar em relação ao histograma, eu gosto sempre de manter essa mesma distribuição em relação a outro gráfico para que você possa ir se acostumando com algumas ferramentas que podem te ajudar, mas se você coloca esses mesmos dados em torno de um fluxograma, de um histograma, você pode perceber que realmente em relação à expectativa, você atingiu uma quantidade de produção acima de 1.100 peças com uma porcentagem muito pequena. E muitas vezes acontece isso e não existe uma análise crítica simples para entender o que está acontecendo. Qual é a causa de não atingirmos essa meta? Quais são as ações básicas, poucas ações, sobre as causas que a gente acredita que uma vez tomada, aquilo vai adiante. Qual é o plano de ação em relação a isso? Então é importante que o supervisor fique atento em relação ao fato de, por dias seguidos, ele não está conseguindo atingir a meta. É necessária uma análise crítica. Então essa é uma situação. Agora, uma outra situação ainda mais curiosa acontece e com muito mais frequência. Nessa primeira você tem aí um compromisso, uma meta de fazer 1.100 peças dias, com aí poucos dias atingindo esse objetivo. Agora perceba bem uma outra situação. Você tem uma situação em que você precisa entregar 1.000 peças por dia e quando você calcula a média, você percebe que realmente você está entregando as 1.000 peças. Então, esses dados do lado direito são colocados através de uma carta de controle, de valores individuais, que a gente chama de E-chart, onde você tem aqui a média de 1004,9 e os limites de controle. Então você percebe que, poxa, mas não tem nada de errado comigo. Eu tenho uma meta de 1.000, eu estou fazendo 1004,9, então para mim está tudo bem. Mas vamos lá, pessoal, será que está tudo bem? Quando você se baseia simplesmente na avaliação de uma meta, isso pode ser extremamente perigoso, porque uma média sem você acompanhar a variabilidade em torno dela, que a gente chama de ruído, é extremamente perigoso e enganoso. Vamos ver essa situação? Então, quando você pega esses mesmos dados e faz a distribuição através de um histograma, você percebe que existe uma parcela que você está entregando, que você deixou para trás, aliás, que você atingiu, e tem uma outra parte que você não atingiu. Por exemplo, essa situação, onde eu faço o mesmo histograma com uma outra ferramenta, você consegue perceber que 60% das vezes você atingiu um valor menor do que 1.000 peças. Então, 60% das vezes você atingiu um valor menor. Então, se a gente voltar a um slide, são todos esses pontos abaixo da linha de meta. Embora você tenha tido uma meta de 1.004, você teve muitas vezes, você teve muitos dias que você não atingiu a produção. Como tem muitos dias que você passou, então você tem uma variabilidade no seu processo extremamente alta. Então, quando eu começo a enxergar a variabilidade como um todo, eu vou perceber então que somente aí 40% das vezes eu atingi 1.000 peças ou mais, mas 60% das vezes eu não atingi a minha produção, mas pela média estava tudo certo. Então, muito cuidado quando você analisa a variabilidade dos seus indicadores
contra uma meta e só olha a meta. Você precisa olhar também o ruído, que é a variação em torno da média. Então está aqui aí o segundo vacilo. Então, o que eu recomendo, pessoal, precisa quebrar realmente esse ciclo de complacência, precisa quebrar esse ciclo. Então, toda vez que você tiver com dificuldade de atingir uma meta ou tiver com uma variabilidade muito grande, faça a seguinte pergunta para você, para a sua equipe e para as áreas de suporte que têm o objetivo de te ajudar como supervisor. Por que está tendo tanta variação no processo, né? Quais são as causas dessas variações? Quais são as ações sobre essas causas que a gente poderia ter para reduzir um pouco essa variabilidade? Então são perguntas que é necessário o supervisor fazer para que ele não fique complacente, para que ele tenha uma análise crítica ao longo do tempo e possa estar atento a esse tipo de indicador, porque a gerência imediata muitas vezes percebe, a direção percebe que aquilo não está sendo atingido e pouca coisa está sendo feita. E ainda vou além, uma vez que você tem aí a clareza de ter as causas da variabilidade, algumas ações, torne isso público à sua gerência, à sua direção, para que eles entendam o que está acontecendo. Então, aí a dica em relação ao vacilo número 2. Portanto, pessoal, o que é esperado de um líder de produção, né, como um todo, principalmente o que é esperado de um supervisor de produção em relação a resultado? Pessoal, perceba bem esse indicador. Esse indicador aqui, vamos considerar que quanto menor os valores, melhor é. Por exemplo, redução de scrap, custos operacionais, quanto menor, melhor. Se fosse, por exemplo, produtividade, peças por empregado, poderia ser um indicador de quanto maior, melhor. Então, esse caso aqui é quanto menor, melhor. Então, suponha que seja um indicador de scrap ou de reclamação de cliente. Então, o que é esperado de um líder? Você tem uma situação antes, na qual existe uma variabilidade, né, entre os pontos mais baixos e os pontos mais altos, os picos e os vales, existe uma média, e é esperado que uma vez que o supervisor analisou essa condição, ele possa entender as causas, promover algumas ações e executar uma mudança a partir de uma determinada data e depois, uma situação depois que ele tomou algumas ações assertivas sobre a causa, ele tem uma situação em que a média e a variabilidade é menor do que a situação anterior. E ela perdura, ela se manifesta ao longo do tempo. Então isso é o que é esperado de todo líder de produção. Tem uma situação antes de variabilidade, média alta, no caso aqui, por exemplo, scrap, e você realmente faz uma análise crítica, entende o que está acontecendo com a sua equipe, toma algumas ações e o resultado passa a ser melhor e mantido ao longo do tempo. Então, isso é o que é esperado. Ou, no mínimo, você é pago, pessoal. Esperam do supervisor que você apresente o que? Uma tendência, né? Que você ao longo do tempo vá melhorando aquele indicador, que você tenha uma tendência de queda ou de aumento em função da natureza daquele indicador, que muitas vezes é melhor tendência negativa ou tendência positiva. Então está aqui para que você entenda realmente o que é esperado de um líder de produção para que combata aí a complacência em relação aos seus resultados. Pessoal, o vacilo número 3. Qual que é o vacilo número 3? O vacilo número 3 é não estabelecer prioridades sobre itens críticos. Então, isso é clássico e a gente consegue perceber com muita facilidade, faz com que o supervisor e muitos outros tipos de profissionais eles fiquem realmente totalmente perdidos, porque perdem o foco em relação ao que deve ser feito em primeiro lugar. Então, relembrando, pessoal, um supervisor ele tem a responsabilidade sobre 5 componentes da qualidade total. Então, quais são os 5 componentes da qualidade total que o supervisor de produção ele precisa melhorar constantemente ao longo do tempo, ao longo da sua gestão? Então, quais são eles? O primeiro é a entrega de produtos ao cliente. Então, como está a sua entrega de produtos ao cliente? A entrega diária, como é que está o seu service level, o atendimento ao cliente em relação às peças que você entrega?
Uma outra componente da qualidade total é a qualidade dos produtos. Então a qualidade realmente tem que estar impecável, não pode ter reclamação de cliente. Uma outra componente da qualidade total são os custos operacionais, são as despesas operacionais. Elas estão dentro do esperado. Se você dividir os custos operacionais pela quantidade de peças que você fabrica diariamente, está dentro do esperado em relação ao orçamento, que a gerência chama de budget, ou está maior em relação ao esperado. Um outro componente da qualidade total é a segurança operacional. Ela tem que sempre estar em primeiro lugar. O operador chegando para trabalhar tem que voltar sem uma gota de sangue para casa, sem nenhum arranhão para casa. Então, como é que está aí os índices de incidente ou acidentes de acidentes operacionais? E o quinto item em relação à qualidade total é a motivação dos empregados. Então você tem que estar sempre atento em relação à motivação, porque eles é que fazem a produção dos produtos que vai diretamente ao cliente. Então esses são as suas 5 entregas, são os cinco componentes da qualidade total. E é desafio do gestor da produção, do gerente da produção, auxiliado pelo supervisor da produção, e tá aí aqueles que crescem porque ajudam mais e outros ajudam menos, sempre vai ter um desses componentes, ou 2 desses componentes, ou 3 desses componentes, que devem entrar na sua prioridade, pessoal. Então, qual é a sua prioridade? O que você precisa melhorar? Você precisa melhorar a entrega, você precisa melhorar a segurança operacional, você precisa melhorar os custos, você precisa melhorar a qualidade, a motivação. Qual é a sua prioridade, pessoal? E tente escolher no máximo 3 prioridades para você trabalhar durante o ano. Mas mesmo escolhendo 3, comece a trabalhar mais focadamente, mais prioritariamente naquela que é mais crítica das 3, para que você não tenha uma dissipação de energia ao longo do tempo. Então, priorize 3, mas trabalhe com uma por vez, porque daí você pode descarregar toda a energia sua e da sua equipe para tentar melhorar esse tipo de situação rápido e já pegar o segundo ponto. Então, não estabelecer prioridade, pessoal, é um grande vacilo e prejudica o supervisor a ajudar a sua gerência a entregar um resultado melhor, e é isso que promove ele quando ele faz isso com maestria. Então tá aí o terceiro vacilo para você. Pessoal, o quarto vacilo. Qual que é o quarto vacilo? Frente àquelas prioridades que você acabou de entender quais são em relação aos 5 componentes da qualidade total, mas você priorizou, mas você não entende ainda, você não aplica, você não pratica um método de análise e solução de problemas, aquele método para você tratar a anomalia. Pessoal, o que é um método? Eu já falei isso em vários outros conteúdos. Método é uma palavra que vem do grego, né? De metá mais odos. Odos é caminho e metá é meta. Então é o caminho para você atingir a meta. Então é importantíssimo que você conheça um método de análise e solução de problemas. O método mais tradicional que é conhecido é o PDCA. Mas eu fiz uma figura que traduz o PDCA de um modo um pouco mais simples para que o supervisor possa ter uma rápida abordagem. Eu vou te mostrar que eu chamei aí um método para gestão da rotina diária do supervisor. Então perceba bem, pessoal, qual é a primeira fase aqui do nosso ciclo PDCA resumido. Então, o primeiro ponto, a primeira fase é você realmente, uma vez que você definiu qual é a sua prioridade, definir quais são os indicadores que você vai medir o resultado e o progresso desse indicador. Eu já fiz um conteúdo também específico de indicadores de resultado e de progresso. Se você tiver interesse, me diz que eu te informo para que você possa entender. Mas a primeira coisa é você estabelecer para aquela prioridade que você escolheu qual é o seu indicador. E dentro desse indicador, qual é a meta alinhada diretamente com a sua gerência e com a sua equipe. Ok? Então esse é o primeiro ponto. Definição de indicadores, né? Uma vez que você tem um indicador para aquela prioridade e você tem a meta estabelecida, qual é o próximo caminho? É começar a fazer análise crítica diária
daquelas tendências que você tem em relação àquele indicador, como é que aquele indicador está se comportando ao longo do tempo, né? Qual é a variabilidade, né? É uma variabilidade que a gente chama de causa comum, não tem tantos pontos para cima ou para baixo, caracterizando uma causa especial. Existe uma estabilidade, o indicador está estável, existe uma tendência positiva, negativa. Qual é a tendência? Qual é a média? Qual que é o desvio padrão? Parece que o indicador está caminhando em relação à sua meta ou ainda tem um grande desvio? Então, isso é a análise crítica em relação ao comportamento, e uma vez que você entenda a variabilidade desse indicador, você começa a se perguntar e fazer uma análise crítica em relação ao o que pode estar acontecendo, né? O que pode estar acontecendo que esse indicador não tem a tendência que eu espero? O que pode acontecer? O que pode estar acontecendo que esse indicador tem tanta variabilidade? Então, a análise da variabilidade, bem como as causas que estão realmente prejudicando você atingir aquela meta. Então, essa é a segunda parcela. O que é a terceira parcela? A partir do momento que você, a sua equipe e as áreas de suporte têm uma noção do que pode estar acontecendo, que está prejudicando o indicador de fazer aquele progresso que você gostaria, quais são as poucas ações sobre essas causas? Pessoal, cuidado. Eu canso de ver plano de ação com 10, 8, 15 ações. É no máximo 3 para arrebentar 5 ações, para que você tenha realmente velocidade, foco, sinergia em relação ao que você tem que fazer. Se você realmente no passo 2 chegou muito próximo à causa do problema, no passo 3 tem que definir a ação, o responsável e o prazo, e uma cobrança efetiva ao longo dos próximos dias para que isso seja implementado o mais breve, o mais rápido possível. E aí o passo 4, o que é? É o follow-up frequente para a conclusão, padronização e manutenção das melhorias. Então o que deu certo eu vou padronizar, eu vou fazer aquela amarração em relação a procedimentos de trabalho, procedimento padrão, para que a manutenção daquele resultado seja atingido. Ou se eu tomei algumas ações e o indicador ainda não está indicando que vai na direção que eu quero, eu preciso voltar na fase 2 e fazer uma nova análise crítica para entender quais são as causas do problema, tomar ações e começar o processo novamente. Então está aqui aí 4 ações dentro de um PDCA um pouco mais simples, que eu chamei de gestão da rotina do supervisor, que pode te ajudar no método para você solucionar alguma prioridade, para você atacar alguma prioridade que você precisa de solução em relação ao vacilo número 3 que a gente acabou de comentar. Então, tá aí o que você pode fazer para que aplique um método para tratar prioridade. Então, pessoal, e um lembrete importante em relação a isso, né? E eu vejo também um probleminha quando as pessoas começam a fazer o método. Lembre-se o seguinte, a frequência de você fazer essas reuniões, muitas vezes diariamente, quando o problema é crítico, ela é muito mais importante, ela precisa vir muito mais na frente do que a excelência em relação ao resultado. Então a frequência, ela vem sempre na frente da excelência. É necessário que você comece a fazer essas reuniões, comece a ter uma rotina, comece a fazer pequenos avanços, comece a fazer pequenas análises, implemente algumas ações e ao longo do tempo o processo vai se tornando cada vez mais robusto. Então é um exemplo que a gente sempre dá em relação à academia. Antes de alguém ficar realmente em forma, né, com um corpo bacana, ele precisa ir lá na academia, né? Ele precisa começar a ir pelo menos 3, 4, 5 vezes por semana. Depois ele vai começar a entender um pouquinho mais em relação à qualidade dos exercícios físicos. Depois ele vem com a alimentação, para lá no final ele ganhar massa, ele ter realmente um corpo mais atlético, mais fitness. Então, a frequência de estar iniciando o processo, ele vem muito mais na frente da excelência. Então, se preocupe em relação a você ter frequência antes de você ter excelência. Então, tá aí um resumo do vacilo número 4.
Pessoal, o vacilo número 5, e isso é muito raro a gente perceber na produção, mas de extrema importância, é não medir o desempenho das pessoas, né? É não medir aquilo que você entregou para ela como expectativa, senão não vale, né? Você delegou algumas expectativas que a gente comentou lá em relação ao vacilo 1, você disse realmente o que você espera das pessoas, só que você não acompanha, você não vai medindo o progresso para verificar se elas estão atingindo as expectativas ou não. Então, eu sempre lembro que existe uma frase muito interessante do Goddard que fala o seguinte: diga-me como me medes, que eu te direi como me comportarei. Então, se está muito claro às pessoas da sua equipe como que você vai medir a performance dela e você faz acompanhamentos ao longo do tempo, é lógico que elas vão responder. Mas se você deixa a coisa solta, se você não dá atividade, se você não delega, se você não tem expectativas, se você não faz o acompanhamento, aí você não tem o direito de cobrar também. Então, realmente deixe muito claro, pessoal, deixe muito claro às pessoas o que você espera delas e dê sinais que você está monitorando isso, que você está acompanhando isso. Então, realmente, não medir o desempenho das pessoas ou da equipe, não delegando atividades, realmente é um vacilo muito grande e faz com que, principalmente, uma sobrecarga muito grande fique na mão do supervisor. Então, tá aqui o 5º vacilo. Pessoal, e a aula de hoje foi isso, tá? Então, nós vamos fazer um resumo em relação aos 5 vacilos e eu quero lembrar você da importância de não cometer esses vacilos estudando as recomendações e as dicas anteriores, porque uma vez que você comete isso ao longo do tempo e de forma inconsciente, porque você não percebe, o mais prejudicado é você. Você acaba não conseguindo resultados, não conseguindo destaque, consequentemente você não é promovido. Então fique muito atento e se planeje para que você realmente não cometa esses 5 vacilos que eu tenho certeza que você não os cometendo, a tua chance de promoção e crescimento profissional é muito grande. Então vamos falar rapidamente dos 5 que a gente tratou na aula de hoje. Qual que é o primeiro, pessoal? Trabalhar em demasia em atividades operacionais ao invés de exercer sua função de supervisor. Pessoal, agudamente pode, não pode cronicamente, ou seja, algumas poucas vezes ao longo do mês, em situações específicas, você pode até fazer algumas atividades operacionais, mas 90% das vezes não. Você é pago para supervisionar o processo, ou seja, deixá-los cada vez mais robustos, sendo eficaz e eficiente ao mesmo tempo os seus processos. Então, atente-se em relação a isso. O segundo é ter complacência em relação à baixa performance, ou seja, existe uma meta, a grande maioria das vezes, ou uma boa parcela das vezes, aquela meta não é atingida e não existe uma análise crítica para entender as causas do não atingimento daquela meta. Ou não está claro não somente as causas, mas as ações, os responsáveis e a avaliação, o gerenciamento da conclusão ou não dessas ações ao longo do tempo, fazendo com que o supervisor dê a impressão para a sua gerência que não está muito preocupado em relação àquilo. Então, tem que tornar isso muito claro e transparente esse processo para que ele entenda que você não somente está analisando, mas você está tratando a situação de forma adequada. O terceiro ponto é não estabelecer prioridade sobre os itens críticos. A gente falou sobre as 5 dimensões da qualidade total que você precisa entregar e pelo menos 3 delas você precisa priorizar ao longo do ano, mas tratar primeiro a primeira, depois a segunda, depois a terceira, mesmo que sejam 3 prioridades, para que haja uma sinergia em relação ao foco, para que você trate do assunto mais crítico mais rapidamente. O 4º vacilo é não aplicar um método para tratar a prioridade. A gente comentou, pessoal, o método é o caminho para atingir a meta. E pelo menos o PDCA, que muita gente conhece apenas a figura, mas não tem ainda a experiência de colocá-lo em prática, embora muito simples e importante, é necessário. Então conheça sempre um método de análise e solução de problemas para que você trate as prioridades e seja efetivo na análise e solução de problemas.
O quinto vacilo é não medir o desempenho das pessoas da equipe. Se você não dá clareza a elas em relação a como você vai medir a performance delas, não é justo que você cobre. Então deixe muito claro as regras do jogo, vá acompanhando e vá dando feedback em relação ao que você espera versus o que elas estão atingindo. Então tá aí os 5 vacilos de forma resumida da aula de hoje, e eu tenho certeza, se você tomar cuidado em relação a isso, você vai deslanchar na sua carreira, e eu estou torcendo para que isso aconteça. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por estar comigo até esse momento. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e compartilhe os vídeos, porque isso é muito importante para pessoas como você, colegas, adquiram a mesma informação que muitas vezes não sabem. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Praticamente todos os dias tem conteúdo novo, e se você tiver inscrito, vai chegar no seu celular ou na sua máquina para que você realmente assista sem perder nenhum episódio, que pode fazer uma grande diferença na sua carreira. Meu muito obrigado e até o próximo episódio.